Olá, tudo bem? É um verdadeiro prazer estar mais uma vez com vocês em um novo vídeo do nosso canal. Você nos segue? Você se inscreveu para receber os novos vídeos assim que eles são produzidos? Olha, olha, hein? Nos dá essa força para que continuemos produzindo vídeos relevantes e completamente fundamentados na palavra do Senhor. O tema de hoje é muito sério e importante. Não que os outros não tenham sido, mas este é especial pela sua complexidade e importância. Vai mexer com você e te levar, assim espero, a um estudo mais aprofundado do tema. A verdade sobre a morte. Eis o tema de hoje. Muito se fala a esse respeito. Deturpando e distorcendo a Bíblia, falsos profetas e pregadores têm ensinado blasfêmias terríveis e heresias difíceis de desarraigar. Não caia nesse golpe. Saiba o que a Bíblia realmente ensina a este respeito. Vamos começar? O ser humano tem verdadeira curiosidade sobre muitas coisas e é natural, está em sua essência, não pode ser evitado. E está tudo bem, entanto e enquanto ela esteja sendo guiada pela palavra de Deus de início a fim. Caso contrário, você pode ficar preso e acreditar em perigosas ideias que são contrárias à Bíblia e que Satanás costuma colocar em nossas cabeças. Mas agora, o que você sabe sobre a morte? O que você já ouviu falar? Verdade seja dita, existem muitos falsos profetas, falsos pregadores, ensinando coisas muito erradas. Quer um exemplo? Quando morremos, vamos direto para o céu. Errado! Não tem qualquer evidência bíblica que consiga sequer segurar uma blasfêmia dessas. Então, vamos do início de tudo, sabe? Onde tudo começou. Gênesis 2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. Deus havia criado todo o planeta e tudo que nele contém, somente pelo poder de suas palavras. Mas quando criou o ser humano, que cuidaria desse planeta, ele usou as próprias mãos. Misturando barro, ele fez um boneco inanimado. Ao soprar em seu nariz o fôlego de vida, ele tornou-se um ser vivente. Assim, foi criado o primeiro ser humano do planeta Terra, conforme nos é ensinado na Bíblia. Agora ele vive por algumas décadas e depois morre. Após o pecado, esse é o destino de todo ser humano desde então. Mas e depois? O que acontece quando fechamos os olhos ao morrer? Bom, e é aqui que começam os problemas. Veja bem, Satanás há um bom tempo vem trabalhando num engano muito cabuloso e sentimental. Nós chamamos de espiritismo. Dito de maneira simples e resumida, é a crença de que quando morremos passamos a outro nível de existência, uma coisa mais astral, sabe? Tem pessoas, inclusive, que acreditam que nosso corpo fica vagando pelo mundo como se fosse uma espécie de fantasma, sabe? E que através de médiums podemos falar com os mortos lá do outro lado onde eles estão. Mas a Bíblia ensina diferente. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz o seguinte: Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, já não têm recompensa para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Bom, o homem mais sábio e inteligente do mundo em seu tempo escreveu esse texto curioso e interessante. Ele deixa claro que a pessoa, quando morre, cessa tudo e qualquer coisa que ela possa estar fazendo. Então, podemos não gostar disso, mas é a verdade. E isto é especialmente doloroso quando encontramos no caminho pessoas que perderam entes queridos e tentam mais uma vez falar com elas através do espiritismo. Eu mesmo já conheci mães que estavam arrasadas, e com razão, pelas mortes de filhos e não conseguiam encontrar consolo para isto em nenhum lugar. E a única saída era essa, tentar fazer contato com o espírito dela lá no além. Mas a Bíblia é clara. Em Eclesiastes 12:7 diz: Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Quando um ser humano morre, o fôlego de vida concedido por Deus para cada um de nós retorna a ele. Não fica perambulando por aí como se fosse um Gasparzinho da vida. Salmo 115:17 diz: Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Não há qualquer atividade feita por mortos após a descida deles na sepultura. Eu ouvi uma vez o seguinte:
Existe a crença também que quando uma pessoa morre, ela não vai diretamente para o céu ou para o inferno. Se ela tiver assuntos inacabados na terra, perambulará aqui até que se resolva tudo por ação direta do fantasma dela. Já ouviu essa? Tenho certeza que sim. Desde um ponto de vista meramente humano, isso tem muito sentido. Às vezes não conseguimos resolver todos os nossos problemas na Terra enquanto vivos, mas talvez vamos terminar com tudo após a nossa morte, e se for uma coisa boa, ou que seja justa e correta aos olhos do mundo, é claro, ganhamos nossa entrada para o céu diretamente. Legal, né? Só que não. A Bíblia diz diferente. O que ela diz? Bom, Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O que isso quer dizer? Bom, quando você morrer, não poderá fazer absolutamente nada sobre nada. Ficará no túmulo até o retorno de Jesus e receber a sua recompensa, seja ela boa ou má, dependendo de como você viveu a sua vida aqui na Terra. Se obedeceu aos mandamentos de Deus ao invés de ficar iludido com tradições humanas, se andou nos passos do nosso Mestre, tem uma boa chance sim de usufruir da graça de Jesus e, através dos seus méritos, alcançar a salvação. Isso você pode saber conforme Daniel 12:2. Mas não se engane nem por um momento, mortos não podem falar com os vivos. Nenhuma comunicação pode existir entre essas duas realidades. O soberano Deus aconselha fortemente que esse tipo de comunicação ou consulta jamais deva ser feita, e não possui lógica alguma para isso. Imagina, Isaías 8:19 diz: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Entendem o que quero dizer? É como se Deus dissesse: sério isso? Eu sou o quê? Uma piada para você? Ou seja, entendem o que quero dizer? A Bíblia relaciona os demônios a espírito dos mortos. 1 Samuel 28 nos conta a famosa história de quando o rei Saul foi consultar a feiticeira ou médium de Endor para conversar com o espírito do falecido profeta Samuel. Digamos que em praticamente todo o seu tempo como rei de Israel, enquanto Samuel era vivo, Saul nunca escutara e nem acatara nada do que o idoso profeta falava. Mas agora, que estava sendo sumariamente ignorado por Deus, agora ele queria o sábio conselho do profeta. Como a Bíblia ensina que não existe vida após a morte, não era Samuel quem foi falar com Saul naquela noite, né? Era sim Satanás, disfarçado do profeta Samuel. E antes que você venha reclamar dizendo que nada a ver, Satanás tem a habilidade de assumir outras formas sim. Ele tentou enganar Jesus disfarçado de anjo de luz, lembra? Então, mas graças à misericórdia e amor de Deus, não precisamos nos desesperar com este assunto, pois ele possui as chaves da morte e do mundo dos mortos, conforme está escrito em Apocalipse 1:18. Em várias ocasiões, Jesus falou sobre a morte, e a sua analogia preferida era o sono. Quando você deita e dorme, nem parece que passaram-se horas, não é? Então, João 11:11-14 nos fala da morte e ressurreição do seu amigo Lázaro de Betânia. Cristo falou que ele estava dormindo e que ele iria despertá-lo. Os discípulos pensaram que ele literalmente ia fazer isso, mas Cristo precisou ser claramente incisivo. Lázaro está morto. Devemos ser gratos a Deus por estarmos vivos a cada dia. Devemos ser obedientes aos seus mandamentos. Se nós assim fizermos, ele nos promete em João 5:28-29, não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuarem a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Devemos manter a nossa fidelidade a Ele a todo custo. Só assim receberemos esta recompensa da vida eterna. Se você perdeu algum ente querido para a morte, eu te entendo. Eu já perdi entes queridos para a morte também, mas isso não me desanima ou me mantém num estado de tristeza eterna. Tenho as maravilhosas promessas de Deus ao meu dispor e podem estar ao seu também. 1 Tessalonicenses 4:16-18 diz: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão.
Depois, com eles, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. O que isto quer dizer? Bom, a morte não tem a palavra final em nossas vidas, pois entregamos os nossos corações a Jesus e obedecemos aos seus preceitos. Devemos evitar a todo custo falácias, mentiras, heresias e blasfêmias que ensinam que quando morremos, vamos diretamente para o céu ou para o purgatório, um ensino que não é bíblico. Tá? Apocalipse 21:4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Esta é a maravilhosa promessa de Deus para cada um dos seus filhos que desejarem a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando tentarem te ensinar coisas a este respeito, deturpando os claros ensinamentos bíblicos, responda como Isaías respondia a esse tipo de situações. Isaías 8:20 diz: Consultem a lei e aos ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui. Tem sido um enorme prazer conversar com vocês a este respeito. Acredito firmemente que apenas com um estudo consistente e completamente firmado na palavra de Deus é que encontraremos a verdade para qualquer assunto que tivermos curiosidade ou a necessidade de aprender. Você quer algum assunto em especial? Coloque aqui nos comentários e nossa equipe moverá montanhas, se necessário, para produzi-lo. Estamos à disposição se tiver alguma dúvida do que falamos nos vídeos, né? Deixe a sua pergunta nos comentários e com toda a alegria do mundo responderemos o mais rápido possível. Tá bom? Mas lembre-se sempre, faça isso com respeito e carinho cristãos. Tá bom? Se for de forma contrária, seu comentário será sumariamente deletado. Tá bom? Lembre-se, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.